estão visualizando o material? Sim. Sim, perfeitamente. Legal. Vamos... A gente treinou ontem e não deu certo. Bom, meu nome é João Salles Neto, eu sou engenheiro de produção mecânica, eu tenho pós-graduação na Universidade Mackenzie, na área de logística, eu sou sócio de uma empresa de instalações industriais, eu dou aula ainda na CETRI, que é uma escola de formação de engenheiros, né, para inspeção NR13. Inspeção NR13 diz respeito à inspeção de equipamentos mesmo, caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques. Que são bem específicos, né? Além das instalações, tem os equipamentos que fazem parte das instalações. Então, daí a gente faz toda uma análise técnica do equipamento e não do projeto, tá? Como é que funciona uma caldeira, como é que funciona um vaso de pressão, um botijão P13 que a gente tem em casa é um vaso de pressão, né? As tubulações, que são as redes, também fazem parte da NR13. Assim como aqueles grandes tanques, como tem a Petrobras e outras empresas de armazenamento de produtos inflamáveis ou não inflamáveis. Sou membro da ETEC, já há pelo menos 4 anos. Depois eu vou falar um pouquinho do meu relacionamento com a ETEC. As minhas atividades atuais, além de projetos, inspeções, cursos, treinamentos e palestras, eu também sou contratado por algumas empresas para desenvolver projetos de instalações, vistorias, assistência técnica, porque às vezes os clientes têm dúvidas sobre as instalações, ou quando ele vai ingressar com um novo equipamento, então normalmente nós somos indicados, né? Aí os clientes que são indicados podem ser indústrias, podem ser residenciais, pode ser comércio, às vezes uma padaria ou um restaurante que vai fazer uma mudança, uma nova instalação. Ele normalmente contrata um engenheiro e nós vamos até lá e aí nós desenvolvemos todo o projeto. No caso de condomínios também, eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, quando é feito um projeto de um novo condomínio, ou então o condomínio decide trocar a sua fonte de energia, então uma empresa que é uma distribuidora de gás, ela entra em contato conosco, ela manda exatamente a solicitação e a partir dessa solicitação, então, nós desenvolvemos todo o projeto. Pode ser um projeto inicial, às vezes está construindo ainda, como pode ser um projeto que, de repente, aquele condomínio usava a energia gás GN e ele optou por passar para outro tipo de fonte, pode ser o GLP, por exemplo. Então, são nessas situações que eu trabalho no meu dia a dia. Então, não tem muita rotina, tem muitas coisas novas, né? E sempre tem muitos aprendizados também. Eu converso bastante com os arquitetos e também com os engenheiros civis, quando eu vou às obras, eu procuro observar o trabalho deles e eu, vez ou outra, estou sempre aprendendo com eles, a gente tem um bom relacionamento. A ETEC, né, que é a Associação dos Arquitetos Engenheiros e Técnicos de Cotia, ela entrou na minha vida quando eu decidi voltar a trabalhar em projetos de engenharia. Até 4 anos atrás, eu vinha trabalhando em projetos de logística, e 6 anos atrás, e aí eu decidi que estava na hora de voltar à minha base, que era voltar a trabalhar com engenharia. E aí eu fui procurar o CREA para poder verificar minha situação do meu registro no CREA, e lá eu tive a felicidade de descobrir que o CREA estava instalado dentro da ETEC, que foi aquele prédio que o Arthur mostrou, né? E que a Berit mostrou. Então, aí eu vi a ETEC como uma oportunidade de network, já que era uma forma de me aproximar dos profissionais da região e entender um pouquinho melhor como cada engenheiro ou cada função trabalham juntos. Além de engenheiros, nós temos alguns arquitetos que também permanecem lá na ETEC com a gente. Então, eles nos ajudam também, cooperam bastante em todas as atividades, e isso para mim tem sido muito importante. Além do network, tem a questão das publicações, então a gente também escreve alguns artigos para a ETEC, a gente tem uma frequência mensal de emissão de artigos, ainda que a revista seja bimestral, mas mensalmente a gente tem preparados alguns artigos. A ETEC, ela tem um forte relacionamento com o CREA, né? Até não sei se vocês estavam ouvindo quando eu perguntei por Arthur quantos
quantos engenheiros tem no Brasil, né? A Belit passou o número de 1 milhão de engenheiros, né? E sendo que 315 mil estão no estado de São Paulo. Então, são essas informações, além de outras atualizações profissionais, que a gente consegue através da ETEC. A ETEC ainda tem nos trazido algumas diretrizes regionais, né? Então, tem alguns assuntos que interessam a nossa região. Então, os assuntos que interessam a nossa região, normalmente eu obtenho na ETEC. E a engenharia na prática, né? Então, eu tenho um bom relacionamento, graças a Deus, com os arquitetos e os engenheiros da ETEC. Quando eu preciso, eu ligo para eles ou peço alguma ajuda, e pode ser ajuda no sentido de uma instalação elétrica, às vezes uma instalação hidráulica, às vezes uma instalação pneumática, às vezes algum projeto de arquitetura que foi me passado o projeto, às vezes eu não entendi algum detalhe, então eu também busco os contatos que eu tenho lá na ETEC com os arquitetos que estão lá conosco. Nesses 4 anos foi de muita valia, né? Estar na ETEC e participar da ETEC ativamente. Eu gosto do trabalho que eu faço lá. Essa palestra que nós estamos desenvolvendo hoje faz parte de um programa que a ETEC desenvolveu para o CREA. Então, nós temos uma parceria, um trabalho muito forte com o CREA. Em contrapartida, nós desenvolvemos palestras como essas. Além dessas palestras, nas próximas semanas, nós teremos ainda mais 3 palestras, né? Uma feita pela Cíntia, que eu não me lembro agora qual vai ser o tema, uma pelo Álvaro, e mais uma outra palestra que eu estou preparando sobre normas aplicáveis a instalações de GLP. Aí vai ter um detalhamento, entendimento, vai ser bem legal, principalmente para os arquitetos e engenheiros civis, no que diz respeito quando você desenvolve uma determinada estrutura, um desenvolvimento de um projeto, que cuidados você deve ter no que diz respeito às instalações de gás e GLP. Então, desde sentido da saída do ar, local onde deve ficar os abrigos, que tipo de tubulação utilizar e quais são as normas que são aplicáveis. Belit, as palestras que nós temos a seguir, então, é com a Cíntia, depois com o Álvaro, né? Isso, é dia 23 de março com a Cíntia, sobre wood frame, as patologias. Coloquei um link aí no chat com toda a programação, para caso vocês queiram ver um pouquinho mais. Depois, dia 23, primeiro a gente tem com a Marília Simão, que ela vai falar sobre a gestão financeira dentro das pequenas empresas de construção civil. Dia 24 com a Cíntia de wood frame. Depois, no dia 12 de abril, do Álvaro, pavimento urbano de concreto. E dia 26 de abril, as normas e instruções, né? Voltadas para instalações de gás. Com você, né, João? Isso mesmo. Então vamos ao assunto principal, né? Projetos para instalações de gás, né? Toda vez que a gente fala em projetos, né? A gente fala em engenharia, arquitetura, né? A gente sempre pensa em tecnologia, em situações específicas, onde o arquiteto ou engenheiro, ele reúne um conjunto de informações e conhecimento, né, para o desenvolvimento de um bom projeto. Eu trouxe aqui uma imagem, né, que é um elevador giratório, para mostrar que exatamente eu acredito muito no conhecimento e nos fundamentos. Então, todo projeto, toda atividade, ela requer conhecimento e ela requer fundamento. Eu não acredito meramente na prática. A prática é importante, né? Mas você precisa estar embasado no conhecimento e nos fundamentos, né? Eu costumo dizer para os meus amigos que trabalham comigo que a nossa formação ela é interessante, né? Quando todos dizem que não é possível, nós vamos lá e provamos que é possível. E ao contrário, quando todos dizem que é possível, nós provamos tecnicamente que não é aconselhável que se faça. Porque você tem fundamentos, você tem conhecimento, você precisa embasar tecnicamente o que você vai fazer. Acontece muito com a gente de desenvolver alguns projetos e às vezes em locais em que não é permitido ou não é possível que seja feito o projeto naquele local, porque o nível de risco é muito alto. Se a gente olhar hoje no nosso dia a dia, né, o que vem acontecendo, todas as normas e todas as revisões e todas as normas regulamentares e normas aplicáveis ao dia a dia, todas elas caminham no sentido da prevenção. Então, todas elas são baseadas no gerenciamento de risco. Que tipo de atividade que eu vou desenvolver e qual é o risco que está associado a ela.
Então, as nossas formações de arquitetos, de arquitetura e engenharia, elas trabalham e devem trabalhar nesse sentido. O que eu vou apresentar para vocês hoje gira exatamente sobre esse ponto, no ponto de que a gente precisa trabalhar sempre tendo um bom plano, mas que esse plano consiga identificar e mitigar os riscos, né? Quais são os riscos existentes e como é que eu vou conviver com aquele risco. Eu não elimino o risco. Eu sei que ele existe e de que maneira que eu vou trabalhar para que aquele risco seja conhecido e seja tratado, e se tiver alguma ocorrência, de que maneira eu trato aquele risco. Falando um pouco sobre desenvolvimento de projetos, né? Na minha visão, toda vez que a gente vai desenvolver um projeto de instalação, naturalmente, você precisa trabalhar a questão do produto, saber exatamente qual é o produto com que eu vou trabalhar. Esse produto, ele deve ter um consumo, porque se você está falando de instalações, ainda que seja uma instalação hidráulica, elétrica, pneumática ou a gás, como eu vou mostrar hoje, ele tem um consumo estimado. Baseado no produto consumo, eu desenvolvo o projeto, né? Já que eu sei qual é o produto que eu vou trabalhar, por exemplo, se eu vou trabalhar com nitrogênio ou oxigênio ou acetileno ou uma instalação elétrica, eu conheço o produto, eu estimo e identifico qual vai ser o consumo, a partir daí eu faço um projeto. Com base no projeto, eu desenvolvo todo o projeto de instalação. Uma vez feito o projeto de instalação, eu emito alguns laudos, e esses laudos podem ser laudos IART de instalações, e depois, em seguida, os laudos e IARTs de validação. Então, tem dois momentos diferentes para laudos e IARTs. Normalmente, a gente faz da instalação, né, que a gente, na prática, chama de projeto executivo, né, e projeto executivo e projeto construtivo e executivo, né. No nosso caso, são laudos de instalações e laudos de validações. E depois a gente entra no ciclo de manutenções e adequações. Para falar sobre produto, eu selecionei o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, né? Quando a gente fala do GLP, o GLP, eu poderia falar de GN, mas hoje eu selecionei o GLP por conta de tudo que a gente tem visto no dia a dia, subida de preço e acréscimo e tudo isso, então eu disse que vou selecionar o GLP, né? O GLP, como eu disse no começo, é o gás liquefeito de petróleo, e ele é obtido a partir da extração do petróleo, a partir do momento que você extrai o petróleo. Uma vez extraído o petróleo, né, quando você começa a aquecer o petróleo, o mero aquecimento do petróleo a 20 graus Celsius já é o suficiente para gerar o GLP. Isso quer dizer o seguinte: aqui no Brasil, se você pegar um tambor de óleo diesel e deixar ele aberto, o mero contato do GLP com a temperatura ambiente já é suficiente para gerar o GLP. Você não precisa de muito calor para gerar o GLP. Em contrapartida, você precisa de calor, né? Você precisa de muita temperatura para gerar o betume, por exemplo, que é aquela massa asfáltica que é usado em construção civil. Um pouquinho acima, depois tem os óleos combustíveis, óleo diesel, querosene, a nafta e a gasolina. Então, essa imagem é muito importante no sentido de que, quando se faz a extração do petróleo, de acordo com o produto que você deseja, você estabiliza a temperatura em que você quer tirar o produto. Normalmente, para o GLP, não é necessário uma temperatura muito elevada, uma temperatura em torno de 20 graus é o suficiente para gerar o GLP. O GLP, ele tem esse nome por quê? Porque quando o GLP é extraído, na imagem anterior, né, eu mostrei que a 20 graus você consegue gerar já o gás. Esse gás, para ser transportado, ele precisa passar por um processo de liquefação. O que é o processo de liquefação? É a transformação do GLP na fase gasosa para a fase líquida. Todos nós sabemos que um produto, quando está na forma gasosa, que você quer transformar para um processo, para um estado líquido, você precisa aproximar as moléculas. No que você aproxima as moléculas, ele muda de estado. Por que é feita essa mudança de estado de gasoso para líquido? Para facilitar o transporte, né?
Uma vez transformado em processo líquido, né, 1 litro de GLP líquido, ele gera 240 litros de GLP na fase gasosa. Então, o sentido é inverso. Se eu pegar 240 litros de GLP na fase gasosa e comprimir e transformar em líquido, eu gero 1 litro de GLP. Então, essa transformação que a gente ouve falar, o GLP, na verdade é o gás liquefeito de petróleo. Eu pego o gás, faço um processo de liquefação, e esse processo de liquefação me facilita no uso e no transporte. Por esse motivo que ele é chamado de GLP, o gás liquefeito de petróleo. Eu aproveitei um slide que eu usei outro dia na universidade, né? E lá dizia, por que eu estou aprendendo isso se eu nunca vou usar na vida? Então, a gente sempre usa aquilo que a gente aprende, né? Então, o GLP, a gente aprendeu lá a solidificação, fusão, vaporização, e a gente ouve falar do GLP, a gente fala, mas é o gás de cozinha. O gás de cozinha é que é para facilitar o conhecimento, mas o termo técnico é o GLP, exatamente por esse processo de mudança de estado de gasoso para líquido. Isso facilita no transporte e facilita na movimentação também e na minimização de riscos. Qual é a diferença entre o GLP e o gás natural, né? O GLP é essencialmente produzido da derivação do petróleo. Então, o GLP só é obtido a partir do petróleo. Já o gás natural ele pode ser produzido essencialmente do metano. Então, a gente tem visto, às vezes, no Globo Rural, em outros programas, que a pessoa ela pega um resíduo de material, um resíduo lá de esterco, por exemplo, ele cobre com uma lona e aquela cobertura com a lona gera um calor, esse calor transforma aquela energia sólida em uma energia na forma de vapor, que é o suficiente para gerar o gás natural. A própria Petrobras, quando ela faz a extração do petróleo, né, no momento em que ela atinge o leito, que é o fundo lá do mar, que ela vai acessar o petróleo, primeiro ela quebra, ela tem que perfurar as pedras. E entre as rochas, sempre existe o gás. Então, a Petrobras também extrai o gás natural no momento da extração. Então, no momento que ela está buscando o petróleo, que ela entra em contato com as rochas, entre as rochas sempre tem o gás natural. Então, ela também extrai o gás natural no momento que ela vai extrair o petróleo. Então, o gás natural ele pode ser extraído de diferentes maneiras. Já o GLP, essencialmente, ele é extraído do petróleo. E, basicamente, o GLP ele é composto de duas misturas, o butano e o propano. O butano é um gás bastante pesado, é ele que normalmente fica no fundo do botijão de gás. Então, quando a gente está usando gás em casa, né, que está acabando, que fica aquela chama amarela, é exatamente porque você está usando o butano. Quando você está usando essencialmente o propano, significa que você está usando gás mais leve. Então, vamos imaginar que você tem um botijão de gás, o botijão de gás está cheio, naquela parte de cima, normalmente, ainda que seja uma mistura, né, o que está naquela parte de cima é o propano, que gera aquela cor azul. Então, quando você olha aquela cor azul, significa que você tem naquele momento, né, a mistura, o que está tomando a frente ou está tendo maior espaço naquele instante é o propano. O isqueiro, por exemplo, usa o gás propano. Os ônibus escolares americanos utilizam gás propano, utilizam o GLP. Então, o excedente de petróleo nos Estados Unidos, uma parte dele é cedido para as escolas e as escolas utilizam exatamente para transporte escolar. Aqui no Brasil tem um projeto também de autorização de utilização do GLP para veículos. Está em andamento, né? Ele estava muito forte quando tinha o projeto pré-sal, porque sabia-se que ia ter um excedente de GLP, então a ideia era converter os veículos também, além de usar gás natural, que eles também pudessem usar o GLP. No Brasil não tem ainda, mas em outros países aqui, acho que no Chile tem alguma coisa de veículos já utilizando o GLP, e acho que no Chile e no Peru tem alguma coisa nesse sentido. Bom, vamos lá. O GLP na fase gasosa, quer dizer, enquanto ele está na forma de gás, né, ele é mais pesado que o ar. Então, quando ocorre algum vazamento de gás, naturalmente, ele vai em direção ao solo.
né? Se a gente pegar 1 metro cúbico de ar, pesa 1 quilo. 1 metro cúbico de GLP pesa 2,2 quilos. Então, quando ocorre o vazamento, a tendência natural do GLP é ir em direção ao solo. Então, uma das características que nós olhamos quando nós desenvolvemos um projeto, ou vamos à residência, ou vamos a uma instalação, é verificar se não tem nenhum ralo próximo, se não tem nenhuma abertura de ar, porque a gente sabe que se houver algum vazamento, esse vazamento, ele vai em direção ao solo. Essa informação, ela é muito importante no sentido de que a gente faz projetos, e às vezes, principalmente em situações de projetos prediais. Tem aquela área que é o shaft, né? Que é aquela área externa onde normalmente ficam os reguladores e equipamentos, né? Quando a gente olha o projeto, normalmente, na norma diz que se você vai usar o gás natural, aquelas aletas têm que ser inclinadas na direção de saída do gás para cima. Se você decide alterar a sua fonte de energia de gás natural para GLP, no shaft, aquela saída de ar tem que ser convertida para baixo, porque se tiver um vazamento, você quer que o gás vá em direção ao solo, não para cima. Então, acontece muito de quando a gente vai fazer um projeto, de orientar a construtora que ela precisa fazer toda a alteração do shaft. E, às vezes, não é muito fácil, porque ele já construiu o prédio. Como é que agora eu vou fazer essa conversão? Mas aí tem uma saída técnica que, naquela palestra sobre normas, eu vou mostrar com mais detalhe como fazer essa alteração de tal maneira que atenda as normas e que atenda todas as solicitações e que não ponha a vida das pessoas em risco, em especial numa instalação predial. E até para a obtenção do AVCB também, o bombeiro sempre olha esse aspecto. O gás GLP, ele é inodoro, né? Então, naturalmente, ele não tem cheiro. Mas para facilitar a percepção, ou para que você note que ele está vazando, é adicionado um produto chamado mercaptano, que, na verdade, é um perfume que é adicionado ao GLP para que você perceba que está tendo um vazamento. Então, naturalmente, a gente percebe, até diz, tá cheirando gás aqui. Nossa, está um cheiro de gás aqui. Na verdade, o que você está sentindo é um derivado, que é o mercaptano, que é um derivado do enxofre, que é adicionado por norma ao produto para que você perceba que tem vazamento. O GLP, naturalmente, ele não tem cheiro. O GLP ele é facilmente manuseado pelas características físicas bastante peculiares, né? O GLP, ele trabalha, na maioria das vezes, em todos os projetos, em todas as situações, com 1,5 kg, né? 1,5 kg de pressão. Isso significa dizer que você pega um quadradinho ali de 1 centímetro quadrado, e 1 centímetro quadrado será aplicada a pressão de 1,5 kg. Para a gente comparar, ter um grau de comparação, o oxigênio, no mesmo 1,5 centímetro, ele exerce uma pressão de 200 kg-força. Então, comparativamente, é melhor trabalhar com GLP do que trabalhar com oxigênio. Então, às vezes a gente vai no hospital, vê aqueles cilindros, entra no quarto, né? Às vezes mexe no celular, só que o risco lá é muito grande, é muito superior a trabalhar com GLP. Tanto que o oxigênio, normalmente, ele é transportado e armazenado em baixa temperatura, exatamente pelo nível de risco envolvido. O GLP, como eu disse, ele é transportado sempre na fase líquida, então, toda vez que a gente vê um caminhão transportando, transportando gás, pode ser da Consigás, onde eu presto serviço, ou da Petrobras, ou de outra companhia, Ultragás. Naquele instante, o GLP está sendo transportado na fase líquida. Na nossa casa, quando a gente pega o botijão, dentro do botijão ele também está na fase líquida. A transformação para a fase gasosa se dá durante o uso. Conforme você vai usando, ele vai mudando o estado. Por que isso? Porque, lembra que eu falei que ele tem uma capacidade de expansão de 240 vezes. Então, se a gente pegasse esse botijão de gás que a gente tem em casa, né? Aquele de 13 quilos, né? Se a gente conseguisse abrisse aquele botijão, todo o gás de uma vez, se eu conseguisse expelir todo aquele gás de uma vez e precisasse armazenar esse gás que está armazenado na nossa casa num tanque de P13, que é aquele pequeno, a gente precisaria de um tanque com 7 metros de altura, imagina um cilindro
de 7 metros de altura com diâmetro de 1,20 m. Então, aquela quantidade de gás que a gente tem em casa é exatamente essa. Seria um cilindro de 1,20 m de diâmetro com altura de 7 metros. É a quantidade de gás que a gente mantém armazenado em casa na fase líquida. Se fosse na fase gasosa, né, e na forma de gás, então, só para a gente ter uma ideia, seria isso, né? Cada andar é estimado em... A gente precisaria de 2, praticamente 3 andares. Então, imagina um cilindro com 2 andares de altura e 1,20 m de diâmetro. É exatamente essa quantidade de gás que a gente armazena dentro de casa e que é por esse motivo que a gente tem que ter cuidado. Sob pressão, ele se liquefaz. Então, isso aqui eu já comentei, né? Quando ele muda de estado, de líquido para gasoso, ele se expande cerca de 240 vezes. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os participantes. Alguma dúvida até aqui? Fui muito claro? Falei muito rápido? Não, de jeito nenhum. Indo bem. Não, tá ótimo. Tá bom, vamos lá. Então, essa a vaporização natural. O que é a vaporização natural, né? Aí, quando a gente tem qualquer que seja o cilindro, pode ser um cilindro de P13 que a gente tem em casa, ou aquele P45 que a gente vê no comércio, ou um tanque de 2.000 quilos, todos eles passam por um processo chamado vaporização natural. A vaporização natural é exatamente a parte da termodinâmica, né? É a relação entre a temperatura externa, então você tem a temperatura do ambiente, você tem a parede do botijão e você tem a composição. Quando você tem o encontro dessas 3 variáveis, você gera naturalmente uma vaporização, que é a chamada vaporização natural. Eu até coloquei um quadrinho aqui. Em dias de frio, quando a temperatura está em torno de 15 graus, a pressão dentro de um tanque como esse daqui é em torno de 3,85 quilos. Já em dia de calor, como tem muita incidência de calor ali perto do botijão, já a pressão ela já vai para 7,9 quilos por centímetro quadrado. Por esse motivo, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente coloca o botijão, né? Às vezes a pessoa, eu vou colocar para o lado de fora, que lá fora é mais seguro. Poxa, mas tem dias que faz 40 graus, então você imagina, se ele tiver sobre 40 graus, ele vai estar sob uma pressão de 7,9 quilos. Então, na norma, lá na IT 28 do bombeiro, ele diz que a gente tem que ter um abrigo cercado direitinho, com uma grade na frente, de tal maneira que tenha uma boa circulação, porque, como ocorre uma vaporização natural, quanto maior a exposição ao calor, maior a pressão. E o inverso também é verdadeiro. Nós que moramos aqui em Cotia, a gente sabe. Quando cai muito a temperatura, naturalmente, os equipamentos que são movidos a GLP, eles têm mais dificuldade de funcionamento, porque o gás que está lá dentro, ele tem mais dificuldade para alcançar a saída, principalmente se ele estiver no final. Cada tanque ele gera uma vaporização. Então, um P13 que a gente tem em casa, esse que a gente tem em casa, eles geram uma vaporização, né? Ou seja, uma quantidade de gás que sai por hora em torno de 0,6 quilos. Um fogão de 6 bocas com o forno ligado, um fogão 5 bocas com o forno ligado, ele consome em torno de 0,3 quilos de GLP por hora. Então, o que o P13 manda para ele é muito superior ao que ele precisa. Por esse motivo que a gente instala aquele regulador, né, que a gente chama de... Como que o pessoal chama aquilo lá? É um regulador, né? Aquele que fica logo acima do botijão. Porque qual é o trabalho daquele regulador? Oi? Eu ouvi falar disso, de válvula. A válvula, né? A válvula do gás, tem que abrir e fechar, né? Aquela válvula, o que ela faz? Ela pega essa pressão de 0,6 quilos e transforma para uma pressão em torno de 0,03 quilos por hora. Ele diminui a pressão para que você consiga utilizar o equipamento. E isso vale para todos os projetos. Quando você tem uma cozinha industrial, você tem, por exemplo, uma cozinha industrial, na maioria das vezes ela usa um P45 ou um B200, que é um cilindro de 200 quilos. E aí ela gera uma quantidade de vapor, mas para o ponto de consumo você tem que equilibrar ou equalizar com o equipamento. Cada equipamento tem um ponto de equilíbrio diferente. Um fogão industrial tem um consumo, uma chapa tem outro consumo, um aquecedor de passagem, outro consumo. Então, o nosso projeto, eu vou mostrar um pouquinho à frente, o nosso trabalho é exatamente esse. É identificar qual é o produto que você está utilizando e qual é a pressão que aquele equipamento precisa receber para que ele funcione perfeitamente. Então,
num projeto de instalação é exatamente sobre esses aspectos que nós passamos. Por isso, eu vou falar logo agora em seguida, quando falar de consumo. Então, diferente, em função do tipo de tanque que você tem instalado, é que você tem, então, a vazão. Cada equipamento dá um resultado diferente. Então, às vezes a pessoa fala, eu acabei de construir uma casa aqui na Granja Viana, coloquei uma casa com piscina aquecida, fogão, aquecedor de passagem, eu vou colocar 2 P45 lá, né? Se você não fizer o cálculo correto, não vai atender. Quando você ligar a piscina, o fogão não vai funcionar. Quando ligar o aquecedor de passagem, não funciona a piscina. Por quê? Porque não foi feito um estudo. O estudo leva em consideração exatamente o consumo de cada equipamento. Cada equipamento tem um consumo estipulado. E aí eu vou mostrar que quando a gente vai fazer esse cálculo, o que a gente faz basicamente? A gente soma todos os consumos. Você tem o consumo do fogão, você tem o consumo do aquecedor de passagem, ou dos aquecedores de passagem, e você tem o consumo, às vezes, de um equipamento que vai na piscina. A somatória dos consumos é que determina qual é o tipo de tanque que você vai instalar. Então, por esse motivo que é importante a gente ver, né? Eu coloquei na minha casa, não deu muito certo, não funciona, não é bom, porque não foi feito o dimensionamento correto. Não é que não funciona, é que não foi feito o dimensionamento correto. Nós fazemos projetos para hotéis, somente para hotéis tem bastante. E lá a gente faz o dimensionamento principalmente para aquecedores de passagem, para piscinas, às vezes para quartos, às vezes para áreas de lazer. Então a gente tem que tomar exatamente esse cuidado para dimensionar corretamente qual é a quantidade de gás que ele vai precisar, qual é a vazão que ele vai precisar, que tipo de tubulação que ele vai precisar para aquele ambiente. Falando um pouquinho agora sobre um projeto, primeiro falando de um projeto de uma instalação industrial, né? O primeiro aspecto que a gente leva em consideração é o consumo. Por quê? Eu já conheço o produto que será utilizado. Eu já conheço e sei que é o GLP. Poderia ser o gás natural. Qual é o consumo de cada equipamento? Então, quando nós fazemos uma visita, o primeiro passo que a gente faz é exatamente o coleta de informações, em que a gente vai até o local, verifica qual é o equipamento, qual é o consumo que ele tem, a gente vai coletando essas informações. Cada equipamento, esse daqui é um aquecedor esse aqui é um aquecedor não, é um equipamento é um vaporizador. E esse equipamento aqui, o trabalho dele é exatamente fazer com que o gás entre aqui. Diferente da caldeira, é um acumulador de passagem. O que ele faz? Ele recebe o gás por aqui e recebe a água pela outra entrada. Então, ao invés da caldeira, você acumula vapor. Esse aqui não. Esse aqui é um gerador de vapor. Você gera o vapor em função do processo. Então, tem que ser um processo bem dinâmico. Você tem que manter o gás sempre funcionando para que ele gere o vapor, para que a produção não pare. Então, o primeiro passo aqui é descobrir qual é o equipamento e qual é o consumo que ele tem. Depois, o segundo passo é verificar a instalação para identificar aonde pode ser instalado os tanques ou os botijões que serão necessários. Alguma pergunta? Não. Não. Então, o segundo passo é localizar aonde que deve ser instalado os botijões, né, em que local que eles devem estar. Então, aqui eu peguei uma foto aérea de uma empresa lá em Franco da Rocha. Então, a gente tinha um projeto e a gente precisava estudar o melhor local para colocar esses cilindros, levando em consideração que a empresa vai passar por etapa de crescimento, né, que ela vai crescer, e que também que esses cilindros fiquem longe de todo o risco que é um processo fabril. Feito isso, a gente faz, então, o desenvolvimento do projeto, com base na estimativa do consumo dos equipamentos. Então, o que a gente faz, nesse caso aqui, ele tinha um gerador de vapor que consumia em torno de 4 quilos de GLP por hora. Então, a gente estima qual é o consumo que ele vai ter. Em função do consumo, a gente faz a rede de distribuição, né? Todos nós sabemos que quando você vai fazer um projeto de rede, o primeiro passo é saber exatamente qual vai ser o comprimento e quais são as restrições que vão ter naquela rede, né? Quando a gente fala de restrição, são curvas, são válvulas que serão instaladas, né? E o que é restrição, né? Toda vez que alguém me pergunta, mas
O que é uma restrição, né? A restrição, o exemplo mais simples, é quando você está numa rodovia, que você está dirigindo um carro, e você se depara com pedágio. Você tinha uma determinada velocidade, quando você chega no pedágio, com sem parar ou sem parar, se você tem sem parar ou não tem sem parar, naturalmente você diminui a velocidade. Se a gente olhar bem no pedágio, é sempre um leque, né? Quando você chega no pedágio, você às vezes vem com o carro em 3 ou 4 faixas, aí abre para uma quantidade enorme, às vezes 10 ou 12 cabines, depois você volta a fechar. A restrição é exatamente isso. Você vem com fluxo de gás num sentido, daí você encontra uma restrição. No que você encontra a restrição, depende. Se você abre como pedágio, o que você faz? Diminui a velocidade. Depois que passa o pedágio, normalmente fecha. Se fecha, significa o quê? Que você vai ter um menor espaço para passar. Se tem um menor espaço, significa que você vai ter mais velocidade. Então, a regra da restrição é basicamente essa. Se eu quero diminuir a velocidade, eu aumento o diâmetro. Se eu quero aumentar a velocidade, eu diminuo o diâmetro. Então, exatamente a redistribuição, quando você faz uma redistribuição, é exatamente esse estudo que você faz. Você tira o produto numa determinada velocidade. Se eu quero aumentar a velocidade, eu diminuo o diâmetro. Se eu diminuo o diâmetro, o que acontece? Ele vai ter mais restrição. Ele vai tentar passar e o que vem atrás está empurrando ele. Então, ele naturalmente vai aumentar a velocidade. Então, o cálculo que a gente faz é exatamente esse. A gente sabe que o gás, o GLP, ou outro produto, ele tem uma velocidade. Se eu diminuir o diâmetro, ele vai aumentar a velocidade e vai chegar mais rápido até os pontos de consumo. Lélia, você ia fazer uma pergunta? Não. Estou indo bem. Estou indo bem por enquanto? Sim, muito bem. Obrigada. Legal. O próximo passo é a localização da central de gás. A localização da central de gás, ela normalmente é onde eu vou armazenar os cilindros de gás. Para me localizar onde eu vou armazenar a central de gás, né, o abrigo do gás, eu tenho que levar em consideração, em especial, as fontes de ignição. Então, tem que ficar, por exemplo, longe da rede elétrica, deve ficar longe de onde tem veículos, deve ficar longe de pessoas que estejam transitando naquele local, estacionamentos, para-raio, por exemplo. Então, eu preciso pensar numa posição em que não haja nenhum risco envolvido. Na maioria das vezes, o que acontece é que quando a gente chega numa construção, o prédio já está construído, o estacionamento está construído e a gente tem que arrumar um lugar para colocar o abrigo do gás. Normalmente mata uma vaga ou 2 vagas lá, mas tudo bem. Depois o arquiteto e o engenheiro civil que se virem para justificar. Eu estou brincando, mas na maioria das vezes é isso que acontece, né? A gente, quando chega para o local, às vezes o local selecionado não é um bom local, porque tem algum risco envolvido, né? E daí a gente faz uma orientação seguindo as normas, mas especialmente defendendo a vida humana, né? E todo o entorno também, porque você tem pessoas, tem posto de gasolina perto, tem prédios próximos, tem comércio próximo, tem escola, tem crianças. Então, quando você vai localizar uma central de gás, você precisa pensar em tudo isso, porque você está armazenando uma quantidade grande de gás. Pode ser, às vezes, tem prédios que armazenam 10 tanques de 200 quilos. São 2.000 quilos de gás armazenado. Então, você precisa pensar exatamente como é que você vai proteger aquela instalação e as pessoas que estão ali. Feito a localização e sabendo exatamente qual vai ser a rede, daí é feita a relação de peças, né, quais são as peças que serão necessárias, e após isso é feito, então, um orçamento que leva em consideração o projeto de instalação, a tubulação e todos os componentes e todas as válvulas. Feito isso, né, para a gente fazer isso, normalmente a gente usa algumas normas de referência. Todas as normas que são voltadas a instalações de gás, seja GLP, oxigênio, acetileno, gás natural, todas elas são balizadas ou são orientadas por uma norma, por um código americano. Diferente do Brasil, nos Estados Unidos, o código americano, que é desenvolvido por um grupo de especialistas e envolve os bombeiros, né, ele é federal. No Brasil, não. No Brasil, a gente tem as normas que são federais, mas cada estado e cada município acaba fazendo a sua interpretação sobre as normas. O bombeiro, ele tem a IT 28, que é uma norma de referência que é utilizada
para instalações. Para fazer a localização e dimensionamento de uma central de gás, a norma que a gente usa, a NBR 13523, ela nos orienta no que diz respeito não só à localização, mas como fazer o dimensionamento, como fazer os testes de estanquidade, como fazer a validação daquela central de gás, como identificar que tipo de tubulação que você vai utilizar e quais são os cuidados que você deve ter para aquela instalação, enquanto abrigo ou enquanto um local para armazenagem de cilindros de gás. Para a construção, para a parte de rede, né, para uma instalação predial, a gente utiliza a norma 15526, e aqui que entra exatamente a questão do shaft, da localização, como instalar um medidor de vazão, tá exatamente nessa norma. O medidor de vazão é aquele medidor de consumo de GLP. Dentro dessa norma é que determina como que ele deve ser instalado, que cuidados deve ter, como deve ser feito o dimensionamento, exatamente nessa norma. Já para a indústria, né, que é o caso que eu estou mostrando, já é a norma 15358. O que muda de uma para outra é a pressão. Para uma instalação predial, você pode trabalhar no máximo, uma pressão de 1,5 kg. Já para uma instalação industrial, você pode trabalhar com até 4 kg de pressão. Já os motoristas que fazem instalação, eles seguem uma norma ali, que é a NBR 14, está encoberto aqui, 14024. Isso, é 14024. Então, mesmo os motoristas e os ajudantes, eles seguem uma norma. E essa norma, ela prevê que sempre tenha 2 pessoas fazendo esse abastecimento. Um olhando o marcador lá e observando se atingiu o nível máximo, e o motorista fazendo o controle das válvulas de abastecimento. Não tem no Brasil ainda um sistema em que, como tem os veículos, né, quando chega no limite máximo, para de fazer o abastecimento. Ele até para, mas por uma questão de segurança, a gente mantém, por norma, mantém sempre um motorista e um ajudante fazendo esse controle do abastecimento. E é importante, porque quando a gente vai fazer o desenho de um abrigo, uma localização do abrigo, a gente deve levar em consideração o abastecimento. Então, o local onde fica o abrigo tem que ser um local onde o caminhão consiga acessar, que a mangueira consiga chegar até lá. A mangueira normalmente tem até 50 metros de comprimento. Mais importante, que a pessoa que é o ajudante, que ele consiga visualizar o motorista, de tal maneira que eles troquem informações durante o abastecimento. Às vezes acontece da pessoa esconder o abrigo, aí não adianta, aí tem que fazer uma abertura, às vezes, no muro, para que o motorista consiga passar a mangueira, para que o ajudante consiga fazer o abastecimento e para que eles possam fazer uma comunicação visual. Então, essa questão de localizar o abrigo também leva em consideração a questão do abastecimento. Já vi situações em que não foi possível, ou a gente teve que fazer uma grande alteração, porque não tinha como fazer o abastecimento dos tanques lá no local que foi selecionado. Então, quando a gente faz um projeto, é muito importante que a gente leve em consideração que aquele tanque será abastecido e que o caminhão também tem um limite. Já fui em lugares que o caminhão não passava na portaria. Às vezes acontece, né? Faz a portaria, ela faz o portão baixinho, e aí o caminhão tem que acessar e não consegue. Aí você tem 2 opções: ou você faz uma medição para ver se dá pelo menos 50 metros de comprimento, que é o que é permitido, ou então você traz o abrigo para uma posição onde o caminhão consiga fazer o abastecimento. Parece uma coisa simples, mas às vezes a altura de um portão impede que um caminhão faça um abastecimento. Bom, o desenvolvimento do projeto, né? Depois que é feito o projeto, então daí é feita a instalação. Nesse caso aqui tinha um tanque, um vaso de pressão horizontal. Aqui no meio tem um vaporizador e aqui tem um filtro. O que é o vaporizador, né? O vaporizador é um equipamento que faz com que a vazão do gás seja acelerada. Nem todos os equipamentos, nem todos os vasos de pressão que nós temos na empresa ou no Brasil, eles conseguem, às vezes, gerar uma vazão que é suficiente para o processo do cliente. Então, o limite máximo que um vaso de pressão pode atingir no Brasil, né, é de 44 kg por hora. Mas a gente tem alguns processos
de fundição em que se consome 120 quilos por hora de GLP. E aí, como é que eu faço para atingir 120 quilos por hora? Então, é instalado um equipamento, que é esse vaporizador. O vaporizador na verdade, é um equipamento que tem uma serpentina aqui dentro. Então, o GLP, ele entra líquido aqui, ele é aquecido, no que ele é aquecido, ele muda de estado, ele sai do estado líquido e passa para o estado de vapor. E aí, esse vaporizador, ele pode gerar uma vazão de até 150 ou 250 quilos por hora de vapor. Então, em algumas situações, projetos industriais, a gente instala esse equipamento exatamente para dar a vazão que o cliente precisa. Às vezes, também acontece que a área disponível é pequena, então você coloca um conjunto de tanques, 3 ou 4 tanques de 200 quilos, e o vaporizador, como ele tem um diâmetro de 1,5 metro, ele acaba completando aquilo que é necessário para a instalação. Às vezes a instalação é pequena, então você usa esse acelerador. O funcionamento dele é muito semelhante a uma serpentina dessa que a gente tem de chopp, né? Entra ali, mas no chopp é no sentido inverso, ele esfria o líquido, aqui é no sentido contrário, ele aquece o GLP, no que ele é aquecido, ele muda rapidamente de estado de líquido para vapor, e aí esse vapor vai para a rede mais rapidamente. Uma forma de identificar, né, quando você está usando o GLP na forma líquida, é que a tubulação, ela tem, aqui dá para ver bem pequenininho, ela tem a coloração laranja. Laranja significa que eu estou usando o GLP na forma líquida e amarela, ela já está na forma de vapor. Então, uma forma de identificar, às vezes, na obra ou na instalação, é que toda vez que você tem o GLP na forma líquida, ele está com a tubulação na cor laranja. E quando ele está na forma de gás, ele está com a tubulação na cor amarela. Essas cores, elas são determinadas por uma norma, né, por uma norma regulamentar, por uma ANR, e ela é utilizada como referência para o bombeiro no caso de acidente ou de incidente. Então, ele usa a orientação visual para tomar uma decisão sobre o que fazer naquele instante, né? Normalmente, o bombeiro ele isola a fase laranja, lembra? Porque na fase laranja, na cor laranja, o GLP ainda está na forma líquida, então ele vai se expandir ainda. Já na forma de vapor, não, ele já está expandido. Então, o bombeiro, naturalmente, ele procura isolar primeiro a fase laranja, para depois isolar a fase amarela. A implantação de um projeto, né? Normalmente, o que a gente faz na implantação? A gente precisa entregar para o cliente, quando é necessário, por exemplo, construir um abrigo, todo o projeto civil. Como vai ser construído esse abrigo, que tipo de material que ele vai utilizar, quais são as dimensões internas, externas, que tipo de material e que tipo de estrutura ele precisa ter para receber os vasos de pressão. A instalação mecânica, no que diz respeito a equipamentos, vasos de pressão em rede, normalmente isso é feito pela distribuidora. A instalação civil normalmente é feita pelo cliente. A gente manda o desenho para o cliente constrói o abrigo, tudo direitinho. A instalação mecânica, como ela é muito específica, né, no caso de GLP, ou gás natural, ou outro gás, normalmente é feito pela empresa distribuidora, porque você precisa ter algumas qualificações para fazer essa instalação. A instalação elétrica, no que diz respeito a bombas, vaporizadores, então a gente também faz a parte elétrica, e tem que lembrar que você está mexendo com produto inflamável, colocando um equipamento elétrico, então você tem que tomar alguns cuidados aí nesse processo. São feitos testes funcionais, feitos alguns testes de estanqueidade, né? O teste de estanqueidade em toda a rede, em todo o sistema, no próprio equipamento. E, por fim, a RT e atestados técnicos elaborados por engenheiros. Então, é feito uma RT e um atestado técnico da instalação. Feito isso, é feita a validação, então um outro engenheiro que não foi aquele que fez o projeto, por exemplo, quando eu faço o projeto, não sou eu que vou lá e faço o laudo. Vai um outro engenheiro, ainda assim, contratado pela empresa, é ele que vai até lá e faz uma análise para ver se todos os cuidados foram tomados no que diz respeito a todas aquelas normas que eu mostrei que envolvem uma instalação. Então, desde a RT, ele emite uma RT, um laudo técnico, e ele observa se todos os aspectos foram verificados durante a execução do projeto e ele assina também o projeto definitivo. E, por fim, né, isso possibilita que a empresa, então, apresente toda a instalação e toda a documentação para obtenção do AVCB. Obviamente que não é só a instalação de gás, tem outros equipamentos que fazem parte
da obtenção do AVCB quando você vai apresentar. Por fim, né, a manutenção e todo o sistema ele se baseia exatamente nessa etiqueta que faz parte do equipamento, e lá no final a gente mostra, então, como foi feito o projeto. Nesse caso, era um gerador de vapor, ele consumia 28 quilos por hora. O cliente tinha 2 equipamentos, então era necessário 56 quilos de GLP. A rede de abastecimento tinha 42 metros. Os cálculos demonstraram que uma rede com diâmetro de 3/4 era suficiente. A gente calcula também qual é a velocidade do gás, né? Então, a gente fala, são 7 metros por segundo. Se você calcular, né? Eu até fiz o cálculo que, por norma, são 20 metros por segundo é a velocidade máxima que você pode ter. Se você converter, deve dar alguma coisa em torno de 45 quilômetros por hora, é a velocidade com que o gás percorre a tubulação. Então, a velocidade não é uma velocidade muito baixa, se considerado que é o GLP, mas naturalmente tem um risco. Se tiver um vazamento, você está tendo um vazamento aí que está gerando aí 45, a uma velocidade de 45 km por hora, é a velocidade em que vai ocorrer aquele vazamento. Então, é necessário sempre ter os testes, né, e todos os ensaios necessários. A central de gás, para esse caso, foi necessário um tanque de 2.000 quilos, com vaporizador, né, aquele que transforma lá, que faz a mudança de líquido para GLP, de 100 quilos. E foi instalado um filtro, né, normalmente logo após a extração do GLP, que ele passa pelo vaporizador, coloca-se um filtro para garantir que o gás está em ótimas condições, para que não atrapalhe o funcionamento dos equipamentos. A frequência de abastecimento nós calculamos também, porque como é uma empresa distribuidora, a gente tem que fazer um cálculo tal que o abastecimento ele acompanhe todas as variações do mercado. Então, quando você faz o cálculo, você leva em consideração que o cliente sempre tenha gás e seja sempre um gás novo e que não falte gás para ele. As orientações, a gente passa algumas adequações no que diz respeito ao VCB, seguro, um treinamento técnico, se for necessário, o que fazer no caso de uma ocorrência, né, mas sem tocar os equipamentos. Que válvula eu posso fechar? Normalmente tem uma válvula que o proprietário do prédio pode fechar. E manutenção no que diz respeito à manutenção periódica de filtros, redes, vaporizadores e filtros. Quanto às instalações industriais, alguma pergunta? Não. Falei muito rápido? Não. Não. Tá entendendo, sim. Então, tá bom, João, Mariana? Sim. eu fiquei só com uma dúvida em relação à validação do projeto por outro profissional, se puder detalhar. O outro, sim. Você atende uma empresa que é contratada para fazer toda essa instalação e dimensionamento, é isso, né? Uhum, isso mesmo. E aí, depois de todo esse estudo e todo o processo, né, de levantamento, um outro profissional desvinculado que tem que validar e ele que emite a RT? A empresa ela tem um conjunto de engenheiros contratados ou engenheiros CLTs, né? Vamos dizer assim. Então, nós fazemos todo o projeto, apresentamos todo o projeto, validamos todo o projeto, e a validação da instalação é sempre feita por um outro engenheiro, que pode ser um engenheiro da própria empresa ou um engenheiro contratado, mas que esteja dentro do perfil da instalação. Então, por exemplo, eu faço um projeto, o Arthur fez um projeto, o João vai lá e valida para verificar se tudo que ele fez atende às normas ou não. É uma característica da empresa, ela sempre coloca é uma contraprova, na verdade, ela sempre coloca um segundo engenheiro para verificar, mas é sempre um engenheiro que faz parte do nosso grupo de trabalho. Então, às vezes a gente tem dúvidas, às vezes a gente questiona o que um fez, por que o outro fez, né? Por que se tomou essa decisão? Às vezes a gente faz um consenso também sobre a instalação, quando é uma instalação muito crítica, né? Então, a gente busca sempre ajuda, mas sempre é um engenheiro que faz parte daquele grupo de profissionais que a empresa tem no seu quadro, terceiro ou CLT. E aí esse profissional ele faz a responsabilidade dele só em relação à validação, como se fosse um laudo técnico. Isso. Aí você trabalhou no projeto específico, atendendo aquele projeto
que ele realmente dimensionou isso, né? Isso, é porque para efeito de normas, quando você faz um projeto, você precisa ter uma RT e um laudo da instalação. Depois você precisa ter uma RT e um laudo do resultado final. Uma coisa é o que você vai construir e como você vai construir. Então, você faz o projeto e emite uma RT daquele projeto antes da instalação. Feita a instalação, aí vem um outro engenheiro e faz uma segunda verificação para ver se está tudo certinho, se tem todas as normas, né, se está tudo correto, até por uma questão de segurança também. Se ele perceber que tem alguma falha, algum erro, é uma segunda chance de verificar. Isso aconteceu esses dias num hospital aqui em São Paulo, que nós fomos fazer um projeto bem complexo, né? E que nós tivemos que pedir ajuda para os universitários, porque tinha algumas características lá que nós tivemos que alterar para poder atender o hospital. Então, tem projetos que são projetos simples, que a gente faz o projeto, submete, de toda maneira a gente submete o projeto para uma verificação interna. Nós temos um engenheiro, que é um engenheiro que verifica todos os projetos. Então, ele verifica todos os cálculos, todas as instalações, e às vezes, quando ele liga para a gente, eu já sei que tem problema. Ou tem problema, ou tem dúvida, mas é sempre bom. E após a instalação, a gente também verifica e passa alguma dúvida, a gente procura saber quem foi o engenheiro que fez a instalação para entender por qual motivo ele tomou aquela decisão de fazer daquela maneira. Tá? Então, a gente está sempre acompanhando, mas é uma boa pergunta, é uma forma de validar. Ótimo, obrigada. Alguma outra pergunta? Da minha parte, não. Legal, vamos lá. Agora, os projetos para prédios residenciais, né? A gente fala de projetos para prédios residenciais, é sempre interessante, porque a gente sempre se depara, na maioria das vezes, o projeto, o conjunto residencial já tem definido quem fará a instalação do gás para todo o prédio. Na maioria das vezes, a própria empresa que constrói, ela também já contrata uma empresa que faz a instalação de toda a rede. E ela contrata o prestador de serviço para fazer o projeto do abrigo e parte da rede que leve às vezes, até o primeiro medidor lá. E são projetos bem interessantes, porque veja o que é a força da lei, né, Arthur? Mudou a legislação e hoje todos os projetos, antigamente era Minha Casa Minha Vida, agora é Casa Verde e Amarela, né? Por uma mudança na IT 28, não é permitido mais que se tenha aquele tanque P13 dentro de apartamento. Então, mesmo aquele Minha Casa Minha Vida, que agora é Verde e Amarela, Casa Verde e Amarela, hoje, necessariamente, ele precisa ter um abrigo com todos os tanques de gás, com todos os vasos de pressão lá, e toda a rede abastecendo o prédio, né? E tem um detalhe interessante, talvez a Lélia possa me ajudar. Quando chega na entrada do apartamento, normalmente tem um lugar para colocar o medidor, mas a maioria dos prédios não vem com um medidor de vazão. Então, o consumo é rateado entre todos os moradores. Isso sempre dá péssimo, não tem dono. Aí tem os boleiros, não tem os boleiros, né? São aqueles caras que aquela família que faz bolo o dia inteiro, e aí depara com alguém que sai para trabalhar e volta à noite e é rateado entre eles. Mas, por orientação da da IT 28, toda entrada tem que ter, normalmente eles deixam lá um local para instalar o medidor. Aí fica a cargo do condomínio decidir pela instalação ou não, né? Aí vai para a assembleia, tem umas briguinhas lá. Sim, quem faz bolo nunca quer o medidor. Não, de jeito nenhum, você imagina. Não, e quando coloca que o gás vai vir separado, ou qualquer outra coisa que vai vir separado, normalmente ele fala, mas eu não pagava isso antes, agora eu vou pagar? Você sempre pagou, querido, almoço grátis não tem. Exatamente. A pessoa larga o pau, ela faz uma cozinha industrial dentro de casa. Aí ela começa primeiro com o fogão, depois ela compra um forno, depois ela vai comprando, compra o segundo fogão, tal. Aí quando vai instalar o medidor... Fica um pouco melhor, divide uma sauna a gás. Isso. Aí quando vai instalar o medidor lá, aí, putz, você vê cada coisa que tem bastante. Isso aí é um mercado bem interessante, né? Hoje
obrigatório, a IT 28 determina que não é permitido mais. Tem algumas exceções onde você pode ter o P13, assim que eu me lembro na norma. Você pode ter em trailer, por exemplo, quando você tem um trailer que você faz lanche, essas coisas assim, você pode ter. E pode ter quando tem algum evento, alguma festa junina, aí você pode ter naquele momento só. Mas se você for se instalar lá, não pode. Você tem que dar um jeito de arrumar um lugar lá onde você vai se instalar. E aí tem algumas diretrizes na norma que ajudam a fazer uma instalação e que permitem que a pessoa tenha um abrigo certinho que atenda a norma. Falando de instalação industrial, eu já falei, né, que eu peguei no caso de GLP. Então, nesse caso aqui, especificamente, era aqui em Sorocaba, era um pequeno empreendimento de 3 andares. E aqui em Sorocaba e São Roque tem acontecido um fato interessante, que eu tenho visto lá, todos os prédios e todas as instalações lá, todas elas têm pelo menos uma vaga na garagem, em alguns casos 2 vagas na garagem. Eles não querem deixar carro na rua, então eles já vêm com pelo menos uma vaga na garagem, e a maioria dos prédios tem aquecedor de passagem. Então, todos eles, para não ter o consumo de energia, eles estão utilizando o gás como forma de aquecimento, que é uma forma de, primeiro, todos eles têm medidor, então, se você tem um aquecedor na sua casa, você paga por aquele consumo, que é uma forma também de diminuir o consumo de energia elétrica e usar outra fonte de energia. Com os preços, com os aumentos que teve, eu não fiz o cálculo, não sei se está valendo a pena. Para mim, eu acho que é bom, porque quanto mais instalações tiverem assim, melhor para nós. Nesse caso aqui, era a utilização do gás. Se dava para fogão residencial e aquecedor de passagem. Então, quando você vai na obra, é exatamente essa imagem que você tem aqui. Já está construído, aí o dono fala, ó, tá vendo aqui do lado direito, tá vendo onde está aqueles arames ali? Ali vai ser o abrigo do gás. Aí você precisa encontrar uma forma de construir o abrigo, observando o espaço que ele tem ou buscando um outro espaço. E daí você tem que pensar na ignição, na localização, de tal maneira que fique longe dos veículos, fique longe da janela do residencial e que esteticamente também não atrapalhe o proprietário. Então, a área que tinha disponível era essa daqui, e nesse local a gente tinha que encontrar uma forma de colocar um abrigo para poder, a partir daí, fazer toda a instalação. Então, quando a gente vai até lá, normalmente o que a gente tem é isso aqui. Você tem lá um lugar definido e tem lá em cima, ó, eu quero que você pegue o gás daqui e leve até os pontos de consumo, que é essa pontinha que está aqui. Aqui já está lá no shaft, daqui está dentro da cozinha. Ele já fez toda a tubulação, já passou toda a tubulação, quer dizer... Aí você tem que se virar. Ele te chama basicamente para ser o fiel dele, né? Ele já fez a tubulação, já usou a tubulação, aí você faz todo o cálculo e diz, olha, só que a tubulação não deveria ser essa. E como que você resolve isso? Você não vai falar para eles, você não vai sugerir que eles desmontem ou que desfaça tudo isso. Essa regulagem é feita dentro de um equipamento, dentro do abrigo do gás. Tem um regulador de pressão. No regulador de pressão ou um outro equipamento, você diminui a pressão de tal maneira que o consumidor não se prejudique por isso. Por isso que eu digo que o ideal seria chamar antes, né? Mas como eles chamam sempre depois, daí a gente tem que fazer as adequações depois que está construído. Mas isso faz parte do nosso trabalho e, por vezes, é até divertido, porque você acaba encontrando uma série de soluções. A gente tem que sempre pensar na solução e pensar na forma como vai fazer. Feito isso, então é feito o projeto, né? E quando a gente faz o projeto, nesse caso aqui, eram 6 residências, mas poderiam ser 32, poderiam ser 92, poderiam ser 120 apartamentos. Você faz uma pesquisa de consumo. A gente sabe quanto consome cada aquecedor de passagem tem uma tabela, né? Então, a gente, quando vai ao local, a gente procura saber qual é o aquecedor de passagem que você vai utilizar. A maioria das vezes ele não fala nem aquecedor, não, eu vou colocar um Rinnai de 1,5 kg. É um aquecedor de passagem, né? O Rinnai de 1,5 kg. Aí você soma esse consumo, que é o Rinnai, soma o consumo do fogão, e você sabe o consumo por residência. Depois você multiplica pela quantidade de apartamentos que tem e usa um fator de conversão lá, que é um fator de simultaneidade. Você leva em consideração que
todos os moradores do prédio não estarão tomando banho ao mesmo tempo, nem todos eles estarão cozinhando ao mesmo tempo. É quase improvável que isso aconteça. Então, você tem um fator que você usa lá para você determinar qual é a quantidade, porque senão ficaria inviável. Você imagina, se considerar que todos os equipamentos estarão ligados ao mesmo tempo, o abrigo ficaria enorme, teria um desperdício de ativo, porque a empresa deixaria uma quantidade enorme de vasos de pressão que não seriam utilizados. Então, tem um fator da simultaneidade que a gente usa, e basicamente ele diz o seguinte, se a somatória, se a pressão, se o consumo for maior que 25 quilos, você divide o consumo total se for maior, por 4, se for menor, se divide por 3. Aí você acha um consumo por similaridade lá, por simultaneidade. É esse cálculo que a gente faz, porque não faz sentido, né? Outro dia eu fui fazer um projeto no presídio, né? E lá no presídio tinha 6 aquecedores de passagem e 4 secadoras. E o gerente do presídio disse, olha, primeiro que elas não tomam banho juntos. A gente separa em grupos de 20, mais 20, 20, 20. Não pode, você imagina, você não pode colocar todos os presidiários tomando banho juntos. Então, elas vão em grupos de 20. Depois, quando está usando o chuveiro, não está usando a secadora, não faz sentido, né? Você vai usar a secadora depois que todas tomarem banho, daí você recolhe o uniforme, daí você leva na secadora. Então, essas informações, elas são importantes, porque quando você vai fazer o cálculo, você leva esse aspecto em consideração. Você não pode considerar, vai ligar todos os equipamentos ao mesmo tempo, não. Você está usando a secadora, ela não está usando o chuveiro. Então, por similaridade, se você errar, ou se você vai chegar muito próximo do ideal, nunca sobrepondo, porque a gente tem que pensar em consideração espaço disponível, consumo, qual é que tipo de consumo que ele vai ter, qual é a área que ele vai precisar, quantos equipamentos ele vai precisar. Então, a gente também leva um pouco de bom senso para fazer os projetos. Feita essa pesquisa, então, a gente faz o desenho da rede de distribuição, às vezes faz para fazer quanto deveria ser, porque na maioria das vezes já está instalado. Então, daí você compara para ver se o arquiteto, se o engenheiro civil tomaram a decisão correta. Na maioria das vezes é padrão, não se erra muito, não. O que se usa menos hoje é tubulação de cobre, o que se usa mais hoje são aquelas tubulações multicamadas, né? Que são aqueles tubos que o pessoal fala que é de plástico, mas não é plástico, né? Ele tem um acabamento, ele tem um PET, né? Ele tem uma camada plástica, uma camada de alumínio, uma outra camada plástica. De tal maneira que o alumínio mantém ele estável e mantém ele regular. E toda a dobradura e toda a movimentação dele é feita com equipamentos, e todo o sistema de vedação dele também permite que você visualmente consiga identificar se está bem encaixado ou não, se está correto ou não. Então, isso tem se utilizado bastante. Deve-se tomar cuidado, né? No momento de instalação, às vezes eu vejo em padaria, que perto da minha casa tem uma padaria, eu fui lá outro dia, estava olhando o forno, e a tubulação passava bem atrás do forno, né? Então, ali não pode passar, porque ali é uma parte quente, né? Se você aquece um plástico, o que ele faz? Ele não vai chegar a atingir o gás, não vai chegar a atingir a passagem de gás, mas ele vai deformar aquela tubulação, e essa deformação vai gerar uma restrição. Essa restrição, o que vai acontecer? Vai virar uma bomba relógio, né? Porque ele tá diminuindo o local de passagem. No que ele diminui, ele aumenta a velocidade e vai gerar um estresse. Num determinado momento vai acontecer alguma coisa ali. Até falei com o rapaz da padaria lá sobre isso daí, que ele deveria mudar o local, porque ele tem consumidores e os consumidores não podem ser afetados por isso. Feito a localização, então é feito o desenho, feita a localização do abrigo, né? É feita uma relação de peças e é feito, quando necessário, quais são os medidores de vazão que serão necessários para aquele consumo. É feito, então, uma análise final e aprovação do orçamento. Esse desenho está bem pequeno, mas isso aqui é um desenho que a gente utiliza, que a gente elabora, né? Onde você calcula todas as tubulações, que tipo de passagem que ela vai ter, por quais lugares ela vai passar, aonde vai ficar o abrigo, onde vão ficar os medidores, quantos cilindros serão necessários. Então, esse projeto aqui, normalmente, é um projeto que nós construímos para os clientes, né? E esse projeto ele leva em consideração, normalmente é feito com base numa planta que é entregue pelo cliente, o cliente, dono do prédio, entrega a planta, e com base na planta dele, então, a gente faz toda
a distribuição. É muito importante aqui levar em consideração coisas que a gente não vê nas instalações, né? A pessoa faz o projeto lá na instalação e ele já sai lá do abrigo com o diâmetro definitivo, quando na verdade não é, né? Ele deveria sair com um diâmetro maior. Conforme você vai chegando próximo aos pontos de consumo, daí você faz a devida derivação e diminui, então, para o diâmetro que você tem como ideal. Eu acho interessante porque quando a pessoa faz a caixa d'água, ele faz com a tubulação com diâmetro grande. Conforme ele vai chegando no lugar, ele diminui para o diâmetro correto. Aí eu penso, pô, por que para transportar água ele tem esse cuidado e para transportar gás ele não tem? Porque o conceito é exatamente o mesmo, né? Então, quando a gente faz o projeto, a gente faz realmente essas derivações, levando em consideração, né, todo o deslocamento que o gás vai fazer ao longo de todo o trajeto, de tal maneira que o último apartamento receba a mesma pressão que o primeiro. O risco de fazer com tubulação única é que você pode ter o risco de o último apartamento, às vezes, não funcionar tão bem, porque ele foi perdendo pressão ao longo do trajeto. Por esse motivo que a gente tem que fazer as derivações. As normas de referência são exatamente as mesmas. No caso de prédio, a gente usa a NBR 15526. Os cuidados que a gente tem, novamente, a gente faz todo o projeto levando em consideração aonde vai ficar esse abrigo, que cuidados ele deve ter. Às vezes, acontece muito em conjunto predial, né? A gente pede para que tenha barreiras físicas na frente do abrigo, de tal maneira que o pessoal não estacione veículo nem moto, porque é uma fonte de ignição. Se tiver um pequeno vazamento, a pessoa vai dar na partida de um veículo ou então de uma moto, e aquilo pode ser o suficiente para ter um acidente. Então, quando a gente faz o projeto, a gente determina e solicita sempre que tenham barreiras físicas. Às vezes a pessoa faz aquele desenho bonitinho, amarelinho na frente, mas aquilo para o usuário é até um lugar bom, que ele até fala, eu vou parar aqui, que tem até um lugar marcadinho para ir parar meu carro. Quando, na verdade, ele não deveria parar ali, né? Deveria ter barreiras físicas que impedissem que ele parasse ali. A instalação mecânica também é feita normalmente pela empresa que fez a instalação. Quando é necessário, a instalação elétrica também é feita pela empresa. Os testes funcionais e testes de estanqueidade, né? Normalmente, quando a gente faz por uma instalação predial, a pessoa pergunta, mas eu vou fazer o teste de estanqueidade, qual a pressão que eu devo aplicar? Normalmente, a pressão que você vai aplicar tem que ser, pelo menos, 50% da pressão que você vai ter na rede. Então, se a pressão máxima na rede é 1,5 kg, né, que é o que eu mostrei na norma, você deve fazer o teste pelo menos com 2,5 kg, 2,25 kg. Na maioria das vezes, a gente faz com 3 kg. A gente faz com o dobro do que é o necessário. O que é o teste de estanqueidade? Você isola o sistema de gás e faz a medição somente da rede. Você aplica uma pressão, tem 2 medidores de vazão, né? São 2 manômetros. Você aplica uma pressão e verifica por um período de 1 hora se aquela rede vai suportar aquela pressão. Por norma, deve ser 50% da pressão de trabalho, mas a gente aplica sempre 100%. Então, se você fizer um projeto de 1 kg e 1,2 kg, você deve aplicar pelo menos 2,4 kg por 1 hora. Passado 1 hora, se não foi identificada a queda de pressão no manômetro, né? Então você tem um manômetro de entrada e um manômetro de leitura, e você vai olhando os dois. Se porventura um deles apresentar queda, daí você tem que fazer a medição ramal por ramal até identificar onde é que está o vazamento. Isso os técnicos não gostam de fazer, mas faz parte do trabalho deles. Faz parte do pacote, tem que fazer sempre. Eu fiz uma mudança lá, eu troquei uma... Tem que fazer? Tem que fazer. Por norma, toda vez que você altera o trajeto ou você faz uma adequação, você precisa fazer o teste de estanqueidade e emitir uma nova RT, um novo laudo. Porque você mudou a condição de trabalho, né? E quando você emite uma RT, quando o engenheiro emite uma RT, ele está assumindo a responsabilidade sobre aquilo que foi apresentado. Então, quando eu vou emitir uma RT ou vou fazer uma vistoria, eu procuro observar bem sob quais condições foi feito o teste, que tipo de alteração que foi feito, como foi feita a instalação, né? Que tipo de tubulação foi utilizada, a forma como foram feitas as curvas, a forma como foram feitas as retenções, tudo isso eu procuro observar durante a elaboração do laudo.
Aqui, por fim, não tinha concluído a obra ainda, mas ele fez o abrigo, né? E o gás está aqui nessa posição, o correto aqui, ele colocou os medidores aqui dentro desse cantinho aqui, do lado esquerdo. Ele colocou os medidores de vazão aqui. Por norma, ele pode colocar? Pode colocar, mas não é um bom local para ele colocar, porque você já tem um gás aqui instalado aqui, você já tem um vaso de pressão aqui. E nesses pontos aqui, ele sugeriu colocar os medidores. Toda vez que você vai colocar um medidor de vazão, são conexões. Toda vez que você tem conexão, você tem chance de vazamento. Então, por norma, não é o melhor local colocar aqui. O melhor local seria colocar nessa parede. Nossa orientação foi que ele colocasse do lado de fora. Por que do lado de fora? Porque daqui você faz uma laje, coloca embaixo, faz as medições, se tiver algum vazamento, se tiver alguma ocorrência, você tem um acesso mais fácil do que ter que vencer aqui você tem que esbarrar, né, passar por trás aqui do tanque para poder acessar. Mas a gente não pode fazer aquilo que o construtor quer fazer. O que você pode fazer é não emitir RT. Ué, não emite. Por quê? Porque existe um risco incluído aqui, você inclui um risco na instalação. Se vocês olharem aqui, uma parte da tubulação, ela está com tubulação de aço, né? Ferro, né? Aço carbono, e a tubulação que vai levar o gás está já usando o multicamada. Por norma, a central de gás ela deve ser feita sempre com tubo de aço. Já a rede pode ser feita com tubo multicamada. Por que dentro da central de gás tem que ser com tubo de aço? Porque você está recebendo uma pressão de 6 quilos aqui e está transportando está diminuindo para uma pressão de 1,5 kg. Então, você não vai expor, né, um consumidor ou um cliente a uma situação dessa. Então, a gente sempre usa multicamada para baixa pressão, em torno de 1 kg, 1,5 kg. A gente evita passar alta pressão, não que não tenha segurança, porque não é recomendado. Essa tubulação de aço aqui, ela suporta a pressão que o oxigênio vai gerar. Lembra que eu comentei? O oxigênio ele vai gerar uma pressão de até 200 kg. Então, uma tubulação dessa, ela suporta até 200 kg. Então, se você porventura utilizar 6 kg, não vai gerar muitos problemas para ela. Já uma tubulação de PEX, como essa daqui, a gente sempre trabalha com pressões baixas. Por esse motivo que tem 2 tipos de tubulação. Feito isso, é feita a validação do projeto, onde são emitidas as RTs, os laudos e os projetos definitivos, para que então depois seja emitida o AVCB. Aqui está o projeto definitivo, né? E quando nós fizemos lá o projeto, a gente identificou que o consumo total do prédio seria de 18 quilos por hora de GLP, usando o fator de simultaneidade. Lembra que eu comentei, quando é abaixo de 25 quilos, você divide por 3. Aí deu um consumo estimado de 6 quilos. Com o consumo de 6 quilos, aquele vaso de pressão já é o suficiente. A rede tem 131 metros, o diâmetro estimado ali deveria ser de meia polegada, a velocidade do gás para meia polegada é 10,5 quilos, a central de gás deveria ter 2, né, porque cada vaso de pressão daquele, né, de 200 quilos, ele gera uma vazão de 4 quilos. Então, 4 vezes 2, 8, levando em consideração que o consumo é 6, então você sempre deixa uma quantidade a mais, porque se acontecer alguma coisa com o tanque, ainda assim a vaporização vai fazer com que ele funcione normalmente. É um regulador de baixa pressão, né, tem vários reguladores, mas aí no outro material, na outra norma, eu vou falar sobre normas, eu vou falar um pouquinho mais sobre reguladores. Os reguladores de pressão são aqueles mesmos que a Berit comentou, que a gente tem em casa, né? Que ela até falou o nome lá, eu esqueci que o nome que ela falou. Registro, né? Registro. Foi registro, né? Válvula, né? Ela falou registro, válvula, mas na verdade o termo técnico ela não falou por desconhecimento, ela falou pelo que a gente ouve na prática, né? Na prática o pessoal fala assim mesmo, mas na verdade é um regulador de pressão, né? O trabalho dele, na verdade, são 2 membranas que abrem e fecham, como se fosse um pulmão. Conforme o gás vai passando, ou o produto vai passando ali, ele abre e fecha e ele permite que saia exatamente a pressão que você deseja. Então, às vezes a gente vai numa residência ou vai no comércio, você vê que tem os reguladores amarelinhos. Aqueles
são exatamente para comércio, né? Lógico que depende do equipamento. Então, quando a gente faz um projeto de comércio, a gente pega as especificações. Não quer dizer que todos utilizem o regulador amarelo. Normalmente, para prédio, assim, a gente utiliza aquele vermelho, porque lá você diminui a pressão de 15 quilos para 1,5 kg. Então, ele permite que você faça isso. A frequência de abastecimento, nesse caso, é semanal. A gente passa algumas orientações e aqui tem algumas orientações quanto à rede, central de abastecimento, central de gás e alguns cuidados que a pessoa pode ter. Bom, pessoal, acho que eu falei demais aqui, quase não deu tempo, né? Eu queria agora saber se a Lélia ou se a Fran tem perguntas que vocês queiram fazer.